chegamos ao final, a nossa quarta e última aula da disciplina Currículos e Diversidade Cultural. Na nossa primeira aula, vimos que o currículo tem identidade. Perpassamos as teorias do currículo, compreendendo os interesses e objetivos a partir de cada uma. Na nossa segunda aula, compreendemos que o currículo pode caracterizar a escola a partir de sua própria identidade. Na terceira aula, identificamos o papel da interdisciplinaridade como instrumento democrático para a construção de um currículo inclusivo. Assim, interdisciplinaridade e currículo trazem a concepção de inclusão e a possibilidade de inclusão. Bom, vejamos. O planejamento, dado o momento da história do currículo, era considerado o engessador do currículo, aquele que conduzia o currículo apenas para os resultados, para o resultado desejado, que normalmente mantinha o status da sociedade econômica. No entanto, a partir de 2000, o planejamento tornou-se uma poderosa arma em favor de um currículo democrático, de modo que, tornando-se um trabalho coletivo, o planejamento tornou-se a possibilidade de inserção das culturas marginalizadas. Assim, a intervenção na realidade, configurada no planejamento, tornou-se possível, uma possibilidade concreta. Mas quais os níveis de planejamento? Não podemos ser ingênuos imaginando que o professor e a instituição educacional poderá conduzir tudo sem intervenção de terceiros. Daí que o planejamento é organizado em 3 níveis: um nível educacional, da educação do país, que perpassa o município, o estado e a própria federação, onde são definidas as políticas públicas, através de projetos, programas destinados às escolas. Um segundo nível, o planejamento curricular, desenvolve no âmbito das escolas. É o planejamento institucional. Ali são definidos os projetos de curso, quais cursos e a configuração desses cursos. O terceiro nível, tão importante, é o nível de ensino. Esse nível de planejamento de ensino perpassa a escola nas mãos do educador, que poderá ou não ampliar essa discussão com a comunidade. Nesse nível, o educador com a comunidade pode discutir o plano de ensino, o plano de unidade e ele definir o plano de aula com as atividades efetivas que vão compor a aula e o ensino. Além disso, precisamos prestar atenção com muito cuidado aos fundamentos do currículo filosóficos que definirão valores e concepções. Os fundamentos legais do currículo, já falamos, que configuram a política pública de educação dentro daquele país e, portanto, precisa ser respeitado, mas não de forma acrítica. Também os fundamentos sociológicos, imaginando que o currículo deve estar em sintonia com os interesses e objetivos da sociedade e da comunidade. Ainda os aspectos e fundamentos antropológicos do currículo, que vai fazer entender no currículo a necessidade afetiva, sociológica, individual, coletiva e todos os âmbitos da vida humana. Também é importante compreendermos que os fundamentos culturais também precisam estar presentes no currículo. E, por último, fundamentos psicológicos e pedagógicos, que vão favorecer ao aluno a possibilidade de amadurecimento e, portanto, aprendizagem. Daí, podemos concluir que o planejamento curricular requer
compreensão crítica do contexto histórico, dos objetivos da sociedade, da própria sociedade, do que é currículo e de uma concepção de currículo que se adeque aos interesses desses grupos. Indispensável também que haja uma discussão e uma definição coletiva de currículo. Claro, tudo isso registrado nos documentos da escola, da instituição. É preciso, indispensavelmente, atenção às determinações legais, que, no entanto, não serão absorvidas de forma crítica. E, claro, decisivas as metodologias e os recursos do currículo escolhidos para colocá-lo em prática. Mas quais os conteúdos do ensino? Não devemos imaginar que apenas os conteúdos procedimentais ou conceituais são parte do currículo. Há que se ensinar sobre fatos e atitudes que levam o público a uma compreensão maior do seu papel na sociedade. Daí, o currículo traduzirá, de alguma maneira, o papel a ser cumprido no plano de educação em favor do aluno. E essa é uma função capital do planejamento curricular: traduzir o interesse do aluno nos documentos e nas ações de ensino. Mas vejamos, entendemos no início de nossa aula que algumas perguntas perpassavam a construção do currículo. Quais sejam? A quem ensinar, o que ensinar, quem ensinaria e para quê? E quais as pessoas, entidades e grupos que deverão responder a essa questão? Considerando ainda a necessidade de um currículo interdisciplinar e democrático, confiamos que você, professor, em parceria com a sua comunidade, fará essa definição com maestria. Espero ter contribuído com a sua construção de docente. Um abraço, até mais.